Salve, salve galera! Bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre trigonometria e agora nós vamos entender uma das principais relações trigonométricas, algumas relações trigonométricas, ou seja, como que as razões se relacionam. E aí nós vamos começar pela seno ao quadrado do ângulo B mais cosseno ao quadrado do ângulo B é igual a 1 e nós vamos entender por que esses valores são o que são. Para a gente entender, claro, a gente vai revisar aqui o triângulo retângulo, lembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, que tem 90 graus. Esse ângulo é formado por dois catetos. Aqui no caso do triângulo, como você observa, é o cateto C e o cateto B. E aqui a hipotenusa é o A, né? E nós temos dois ângulos agudos aqui, que é o ângulo B e o ângulo C. Vamos lembrar também um pouquinho do teorema de Pitágoras, que fala que se nós elevarmos a ao quadrado, né, isso vai ser igual à soma do valor de b ao quadrado pelo valor de c ao quadrado. Para a gente entender por que essa relação de seno ao quadrado de b mais cosseno ao quadrado de b é igual a 1, a gente precisa lembrar dessas relações. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Vamos revisar aqui o que é o seno e o que é o cosseno. Então a gente sabe que o seno, estou colocando aqui na lousa para vocês, e aí eu vou tomar como modelo o ângulo B. Então eu sei que o seno de B, olha aqui o ângulo B, quem que vai ser o seno de B? Vai ser o cateto oposto, que aqui no caso é o B, sobre a hipotenusa, que aqui no caso é A. Da mesma maneira, eu sei que o cosseno também do ângulo B, ele vai ser igual ao quê? Ao cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é A, tá bom? Para entender a relação, eu preciso explicitar aqui algumas dessas informações. Quais são as informações que eu preciso explicitar? Primeiro, eu preciso explicitar o B e preciso explicitar o C, ressaltando aqui tanto B quanto o C. Repara só que o B, utilizando essa relação aqui, ele vai ser igual aqui, ó. Se eu pegar o A que está dividindo e passar para cá multiplicando, ele vai ser igual a A vezes o seno do ângulo B, ok? E agora eu vou explicitar aqui, ó, deixar bem à mostra aqui o que é o C, também seguindo esse padrão. Ele vai ser igual a A vezes o cosseno de B, cosseno do ângulo B. Tá bem? Tá claro? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos pegar essas informações aqui de quem que é A, de quem que é B e de quem que é C. Aqui, ó, quem é B, quem é C e quem é A, que está aqui. E nós vamos jogar essa informação aqui dentro do teorema de Pitágoras. Então, isso vai ficar de que maneira? Quem é o A aqui? O A continua sendo o que ele é. Então, nós vamos colocar aqui A ao quadrado. E agora eu estou colocando isso dentro do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras me fala aqui, ó, que A ao quadrado, como eu coloquei aqui, vai ser igual a B ao quadrado. Quem que é B ao quadrado? Olha aqui, ó, o B não é o A vezes o seno de B? Então, isso aqui, ó, o B vai ser igual ao seno do ângulo B vezes o A, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tudo bem? Bom, da mesma maneira, isso aqui, ó, eu inverti a ordem aqui, mas não tem nenhum problema. Agora, isso aqui eu vou somar com o valor de C ao quadrado. Quem que é C? Olha o C aqui. O C é A vezes cosseno de B. Eu vou também inverter aqui para ficar no mesmo padrão. Então, eu vou ter cosseno do ângulo B vezes A. Ok? Bom, então, repara. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Repara, eu peguei o teorema de Pitágoras. Essas informações aqui que a gente obteve a partir aqui do ângulo, das razões trigonométricas, que eu evidenciei aqui o B e o C, e eu joguei isso no teorema de Pitágoras. Agora eu vou partir para organizar isso aqui. De que maneira? Repara, eu botei A ao quadrado, vai ser igual a quê? Eu tenho um termo aqui todo elevado ao quadrado. Isso aqui então vai ser a mesma coisa aqui, seno ao quadrado de B vezes A ao quadrado mais cosseno ao quadrado de B, repara só que eu estou pegando desse quadrado aqui, vezes A ao quadrado. Tudo bem? Tá claro até aqui? Ok. Bom, algumas coisinhas que a gente precisa notar aqui. Primeira delas, ó, repara, aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho um outro termo. O que eles têm em comum aqui é esse A ao quadrado e este A ao quadrado aqui. Então, eu posso usar aquela propriedade de colocar em evidência, porque ó, são dois termos, eu vou colocar em evidência o A ao quadrado aqui.
De que maneira que eu vou fazer isso? Eu vou ter a ao quadrado, que vai ser igual, colocando em evidência o a, eu vou ter aqui a ao quadrado vezes o seno ao quadrado de b, que é o primeiro termo, seno ao quadrado do ângulo B, mais, está o sinalzinho de mais aqui, cosseno ao quadrado do ângulo B. Repararam? Bom, continuando na nossa organização aqui então. Então repara, eu tenho a ao quadrado multiplicando a soma de seno ao quadrado do ângulo B e somando com cosseno ao quadrado do ângulo B também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse a ao quadrado, eu vou passar para o outro lado fazendo a divisão. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, ó, repara, acompanha aí, seno ao quadrado do ângulo B, que vai ser igual ao cosseno ao quadrado do ângulo B. Isso aqui vai ser igual a A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Então, aqui embaixo, acompanha, o seno ao quadrado do ângulo B somado com o cosseno ao quadrado do ângulo B é igual a, se eu tiver A ao quadrado dividido por A ao quadrado, é igual a 1. Isso comprova, então, conforme vocês conseguem observar aí na lousa, que o seno ao quadrado de B mais o cosseno ao quadrado de B é igual a 1, conforme está aí na lousa. Então, essa é a primeira relação fundamental da trigonometria, onde você relaciona, onde você somando tanto o seno quanto o cosseno ao quadrado, você chega no valor de 1. Tudo bem? Deu para entender? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos agora tentar entender a próxima relação trigonométrica. Bom, turma, está aí na lousa, vocês conseguem observar que aqui ele está dizendo para mim que a tangente do ângulo B é igual a seno do ângulo B e o cosseno do ângulo B. Professor, eu poderia fazer isso para você? Poderia sim, não teria nenhum problema. É que a gente sempre elege um dos ângulos e toma a partir desse ângulo. Esse ângulo, a gente resolve tudo a partir dele, tá? Mas se vocês quisessem fazer a partir de um outro ângulo, não teria nenhum problema, tá? Primeiro ponto que eu vou tentar entender, a gente vai tentar entender, ó, o que é a tangente, tá? Repara, tangente, ela é igual ao cateto oposto. Então, se eu estou pegando o ângulo B aqui, quem que é o cateto oposto de B, ou do ângulo B? É esse cateto B aqui. Então, a tangente, ela vai ser B sobre o cateto adjacente aqui, que é o C. Tudo bem? Então, isso é a tangente. Tá. Bom, então ele está dizendo para mim aqui que a tangente de B é igual a seno de B sobre cosseno de B. Vamos entender direitinho o que é o seno de B e o cosseno de B para a gente saber que esses valores eles são iguais. Ó. Então, repara só. O seno, vou colocar aqui, ó, o seno do ângulo B sobre o cosseno também de B, isso aqui vai ser igual a quê? O que é o seno, turma? Está aqui embaixo para vocês entenderem. Ó. O seno de B ele é a mesma coisa que B sobre A. Né? Olha aqui, ó, o seno é o cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, eu vou colocar aqui, colocar até numa cor diferente para ficar mais claro. Isso aqui é a mesma coisa que B sobre A. E aqui, ó, o cosseno de B, repara, eu estou só substituindo aqui o que é o seno de B, eu estou trocando por B sobre A. E aqui o cosseno de B, ele é o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Tudo bem? Tá claro isso aí, turma? Pois bem, então vamos seguir aqui agora. Eu sei que essa informação aqui é igual a B sobre A e C sobre A. Agora eu vou trabalhar isso. Eu vou trabalhar essas informações. Repara, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Divisão de frações. Eu tenho B sobre A dividido por C sobre B. Quando eu tenho uma divisão de frações, eu preciso manter a primeira. Assistam os nossos vídeos aí sobre frações, que estão bem completinhos. E a segunda eu vou inverter o numerador e o denominador. Então eu vou inverter o C e o A. Logo, eu vou inverter o C e o A, que é uma divisão, e eu vou usar a operação inversa, que é a multiplicação. Então aqui eu vou ter o A sobre o C, tá bom? Então, turma, o que eu preciso que vocês reparem aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o A
multiplicando em cima e sendo dividido embaixo. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente remover esse A. Se eu fosse fazer poderia muito bem reescrever isso aqui da seguinte maneira. Poderia colocar, inverter o de cima com o de baixo, então ficaria o B sobre o C multiplicado por A sobre o A. E o A multiplicado, o A dividido pelo A, isso tudo aqui é igual a 1, certo? Então B sobre C vezes 1 é igual a B sobre é igual, vou colocar aqui embaixo, a B sobre C. Isso aqui é igual a quê? B sobre C, repara, olha lá o que a gente tinha calculado, a tangente no caso do ângulo B aqui. É a mesma coisa que B sobre C. Então, eu posso dizer claramente que a tangente de B é igual à divisão do seno de B pelo cosseno de B. Tudo bem? Então, a outra relação trigonométrica aí que vocês precisam saber é que a tangente de B, ou a tangente de um ângulo, é igual o seno sobre o cosseno deste mesmo ângulo, tá? E muita gente generaliza, às vezes nem coloca o ângulo, mas é importante vocês saberem aí para levar isso para o vestibular, tá bom? Bom, vamos entender a próxima relação? Pessoal, a próxima relação aqui que a gente vai entender é a relação entre o cosseno do ângulo B e o seno do ângulo B, que vai ser igual a cotangente de B, tá? Vamos entender o seguinte, primeiro, que é cotangente. Cotangente, ele é o inverso da tangente. Então, vamos lembrar, a tangente, no caso aqui, se eu fosse pegar do ângulo B, ela ia ser igual a quê? Ela ia ser o cateto oposto, certo? Que aqui, ó, do ângulo B, o cateto oposto é o B. Então, ela ia ser P sobre o cateto adjacente, que é o C. Ok? A cotangente, ela vai ser alguma coisa diferente. Ela vai ser o inverso disso. É B sobre C. Porque a cotangente do ângulo B, ela é o cateto adjacente, que no caso aqui é o C, sobre o cateto oposto, que no caso aqui é o B. Então, repare, ela é bem o inverso. Ok? Tá. Como que eu sei que tudo isso aqui, o cosseno do ângulo B sobre o seno de ângulo B, vai ser igual a cotangente? Fazendo também aquela mesma comparação. Vamos lá, eu vou ter o cosseno do ângulo B dividido pelo seno do ângulo B. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a uma divisão. Quem que é o cosseno? Está aqui na lousa para a gente ver. Ó, o cosseno é C sobre A, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno é o cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa. Ok? Bom, a gente dando prosseguimento aqui, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Divisão de fração, mantenho o primeiro, então eu vou manter o C sobre A. E eu vou inverter a operação e inverter o segundo. Qual que é o inverso de B sobre A? É a mesma coisa que A sobre B. Ok? E aí eu sigo naquela mesma pegada. Eu posso inverter aqui se eu quiser, ou de um modo mais prático, eu posso simplesmente aqui, ó, cortar esse A e cortar esse A, porque ele não vai me servir. E aí eu chego no C sobre o B. Então repara, ó, cosseno de B sobre seno de B é a mesma coisa que C sobre B. E C sobre B é a mesma coisa que a cotangente de B. Então com isso eu posso dizer que a cotangente do ângulo B é igual então ao cosseno de B sobre o seno de B. Tudo bem? Bom, turma, essas são as três relações fundamentais aí que a gente encontra entre as razões trigonométricas, tá? Ela é importante que vocês saibam, porque ter esse conhecimento em mente, ou ter o conhecimento de como chegar a essas relações, vai ser muito importante na hora que você estiver lá no vestibular, precisando resolver problemas relacionados ao nossa querida trigonometria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O professor Nilson manda aqui um abraço para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Claro, não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações ativar o sininho, né, para receber notificações de novos vídeos e também já para deixar o like aí no vídeo, dar aquela fortalecida no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.